Oi, gente, tudo bom? A gente vai dar início a mais uma aula de redação e essa aula vai ser para revisar o assunto que vai ser trabalhado no teste, tá bom? Bem, a gente já teve uma aula sobre requerimento e hoje eu vou fazer uma orientação para vocês, né, para vocês entenderem como é que isso vai ser cobrado no teste de vocês no Google Forms, tá bom? O que é que eu vou trabalhar no teste? Bem, como a escola pediu que não fosse solicitado a redação, que fosse solicitado questões de múltipla escolha, então eu optei por trabalhar com vocês vocabulário de requerimento, pronomes de tratamento, tá? E algumas questões sobre conceito de textos oficiais. Então, vamos lá. O que são textos oficiais? Bem, um texto oficial, gente, ele é um texto que serve como documento. E ele pode ser dirigido tanto a órgãos públicos como órgãos privados. Ele pode também ser produzido por pessoas públicas, né, por instituições públicas, pessoas físicas ou jurídicas. O que isso quer dizer? Por mim, por você, pode ser produzido por uma empresa, né, que é uma pessoa jurídica, ou também por um órgão público, né? Então, quem vai responder por aquele texto é o órgão público. E ele pode ser direcionado tanto para empresas privadas como para entidades públicas. É isso que é um texto oficial. E um requerimento nada mais é do que uma solicitação, tá? Que pode ser feito tanto por uma pessoa física como uma pessoa jurídica. E também pode ser feito por uma instituição pública. Bem, essa solicitação, né, o próprio nome requerer quer dizer solicitar, pedir. Bem, falando de vocabulário dos textos oficiais, tem muitas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário do dia a dia. O próprio nome, né, requerimento, que é solicitar, a gente não tem o costume de usar no dia a dia. Outro termo, que é o deferimento. O que é o deferimento? É aceitar aquele pedido. E no caso, indeferir é não aceitar. Então, deferir é aceitar, indeferir é não aceitar, tá? Tem outros termos também que a gente pode usar, como reiterar, né, que é você falar novamente o que já foi dito. E muitos outros. Aí vocês vão ter que, na aula de requerimento, dar uma olhadinha, certo? E buscar no dicionário as palavras que vocês não têm o costume de usar no vocabulário do dia a dia. Por que isso é importante? Porque vai ser trabalhado o vocabulário, palavras sinônimas, tá? O que são palavras sinônimas? Gente, palavras sinônimas são aquelas que podem substituir outras palavras sem alterar o sentido da oração ou da frase, tá? Isso não quer dizer que as palavras sinônimas sejam iguais, quer dizer que elas têm um significado parecido e que podem substituir sem prejudicar o significado da oração, tá bom? Então, isso vai ser trabalhado no nosso teste. É importante vocês assistirem a aula sobre requerimento e ir no dicionário para tirar dúvidas de vocês sobre as palavras que vocês não têm costume de usar. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os pronomes de tratamento. A gente precisa entender pronomes de tratamento, afinal de contas, a gente utiliza eles ao fazer, né, produzir um requerimento ou qualquer outro texto oficial, tá? Primeiramente, gente, pronomes de tratamento são pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais, eles se dividem em 3 tipos. A gente tem os do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Se vocês não lembram essa parte de pronome, é interessante dar uma revisada. Mas eu queria dizer que são apenas 6 tipos de pronome, tá? A gente tem os pronomes pessoais, os pronomes interrogativos, os pronomes relativos, a gente tem os pronomes demonstrativos, indefinidos e possessivos. Lembrei de todos. Bem, e dentro dos pronomes pessoais, a gente tem 3 tipos. Do caso reto, do caso oblíquo e tratamento. Bem, os pronomes pessoais, gente, como o próprio nome está dizendo, pessoais, eles servem para substituir a pessoa do discurso. Ou seja, a gente usa para substituir algum nome ali que foi usado. No caso dos pronomes de tratamento, a gente usa para tratar pessoas específicas, né, com cargos específicos na sociedade. Por exemplo, o pronome senhor, senhora é um pronome de tratamento. E a gente geralmente usa esse pronome para quê? Para tratar pessoas com as quais a gente não tem muita intimidade, não é isso? Tá. Ok. Então, quando a gente usa senhor, senhora,
principalmente em textos oficiais, a pessoa não tem nenhum cargo específico na sociedade, mas a gente tem ali pouca intimidade com ela, então a gente pode tratar senhor ou senhora. Numa carta, por exemplo, caso você tenha intimidade com a pessoa, você pode tratar meu caro, meu amado, querido, né? Enfim, você pode usar várias formas para se referir ou tratar aquela pessoa. Bem, no caso de um requerimento, não, tá? Que são documentos mais formais, então você vai usar senhor ou senhora, no caso dessa pessoa não ocupar nenhum órgão específico. Eu trouxe aqui 3 tipos de pronomes de tratamento, mas é interessante que vocês vão ver outros pronomes, como, por exemplo, tratamento para bispo, tratamento para rei, rainha, príncipe, duque, duquesa, tudo isso tem, tá bom? Bem, eu trouxe aqui 3 específicos e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bem, Vossa Excelência, quando é que eu uso esse pronome de tratamento? Gente, Vossa Excelência é um tratamento para autoridades do governo, seja essa autoridade um vereador, prefeito, governador, tá? Não importa. Então, se eu for me referir a um prefeito de uma cidade, assim como um vereador, um senador, um deputado, eu vou tratá-lo como Vossa Excelência, tá bom? Vossa Magnificência. Bem, a gente usa esse pronome para se referir a reitores de universidades, tá? Então, é até difícil falar, mas toda vez que você estiver escrevendo um requerimento, por exemplo, para um reitor de uma universidade, você vai usar Vossa Magnificência. E Vossa Santidade, vocês devem já estar acostumados a ouvir isso, porque toda vez que o jornal anuncia alguma fala do Papa, se refere ao Papa como Vossa Santidade. Esse pronome é um pronome que é usado para tratar Papa apenas, tá? Para tratamento de bispos e cardeais, por exemplo, a gente usa Vossa Reverendíssima, é outro pronome, tá bom? Então, caso vocês tenham dúvida sobre esse assunto, pronome de tratamento, é interessante fazer uma revisão, tá bom? E recapitular. Mas aqui já tá muito claro, né? Os pronomes de tratamento, eles servem para substituir a pessoa do discurso e a gente usa para se referir ou tratar, né? Pessoas que ocupam determinados cargos na sociedade. Tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos fechar esse assunto, encerrar nossa revisão falando do requerimento. Toda vez que a gente vai fazer uma solicitação, a gente vai fazer um requerimento, se trata de um documento que a gente vai expedir, ou seja, enviar para um órgão público ou instituição privada, tá bom? O requerimento nada mais é do que uma solicitação, tá? E o deferimento é o nosso desejo a respeito daquele pedido. Ou seja, o deferimento é a aceitação do pedido. Então, toda vez que você produz um requerimento, lá no final, você pede deferimento para aquele pedido. Ou seja, você está pedindo que aquela instituição aceite a sua solicitação, tá bom? Eu espero que nossa aula tenha ficado clara. Caso você ficou alguma dúvida aqui na explicação, vocês podem voltar para a nossa aula de requerimento, tá? Essa revisão foi uma revisão para direcionar o estudo de vocês e direcionar, né, como é que vai ser pedido, né, como é que vai ser solicitado no teste as questões. Então, gente, eu deixo aqui um grande abraço, estudem, tá bom? Até a nossa próxima aula.